Os sábios astrónomos da Antiguidade. Se um sábio astrónomo da Antiguidade voltasse à Terra, não seria de estranhar que a conversa não fluísse de forma compreensível com o astrónomo moderno, mesmo ambos especialistas em astronomia. Existe ainda um vazio científico entre o espaço que separa a astronomia ancestral da astronomia moderna, tornando-as inconciliáveis. No entanto, o que pude concluir nestes anos de estudo sobre os calendários e a astronomia ancestral é que essas duas astronomias são apenas duas perspectivas diferentes de olhar o céu, ambas relevantes e científicas. Os conhecimentos astronómicos modernos, no que diz respeito aos ciclos no espaço-tempo entre a Terra e a Lua em torno do Sol, são assuntos já institucionalizados no ensino básico da astronomia, nos programas escolares, mundiais e na internet. Um tema ao qual não é atribuída nenhuma relevância especial, da mesma forma que não inspira dúvidas significativas e acaba por cair no esquecimento da maioria depois de ultrapassada a fase escolar. A diferença na importância dada aos ciclos da órbita da Terra entre a cultura ancestral e moderna é radical, já que para aquelas culturas este assunto era primordial na história da vida sobre a Terra. Explicar as razões sobre as quais os calendários e a astronomia representavam temas dominantes nas civilizações antigas é o principal objetivo deste projeto da astronomia ancestral. Uma tarefa que provavelmente não será fácil, já que se trata de uma perspectiva da astronomia que não suscita muitas dúvidas e, por isso, acaba por ser pouco investigada. No entanto, acredito que seria interessante e possivelmente urgente ser feita uma revisão para repensar alguns conceitos descritos na astronomia relativos ao espaço-tempo da Terra, pois nestes conteúdos podem estar implicados erros de interpretação com implicações culturais e científicas importantes, relacionadas com o universo e a vida no nosso planeta, um tema muito bem estudado e conhecido pelas culturas ancestrais. Nestes 20 anos de estudo sobre os calendários e a astronomia, estiveram envolvidas consultas e comparações constantes e contínuas aos valores atribuídos aos ciclos de tempo e de espaço explicados por ambas as astronomias, ancestral e moderna. Ao contrário do que seria de esperar, esta pesquisa permitiu observar que, na atualidade, a órbita da Terra, da Lua e a dinâmica entre ambas é descrita de forma bastante incompleta e muitas vezes pouco conclusiva. As previsões dos eventos na astronomia moderna no tempo são perfeitas e rigorosas, sem nada para acrescentar, mas no que se refere ao acompanhamento do passo a passo dos eventos no espaço, o mesmo já não acontece, onde existe muita informação deixada para trás. Mesmo dispondo da mais avançada tecnologia, não é possível para a astronomia moderna descrever os ciclos e as órbitas da Lua e da Terra de forma integrada, completa e contínua no espaço e no tempo, explicadas apenas de forma pontual e abreviada. Este circuito da Lua e da Terra era descrito na totalidade, com todos os detalhes, nos calendários da cultura maia, pois este conhecimento estava implicado na descrição do passo a passo dos eclipses, que representava o pilar do conhecimento astronómico daquelas culturas. O estudo desses calendários permite conhecer e descrever os diversos eventos da dinâmica da Terra com todos os detalhes. Entre eles está a relação da Terra com o norte no céu, a rotação e translação da Terra, a dinâmica da Lua e da Terra, onde estão incluídos também os ciclos dos nodos lunares e as lunações. A descrição atual da órbita da Terra é extremamente incompleta, onde a translação e a rotação são descritas de forma não integrada e abreviada. O mesmo acontece com definições como a eclíptica e a órbita elíptica da Terra para explicar a translação da Terra, que na realidade é um movimento em espiral com uma estrutura bem definida no espaço e no tempo, descrita pelos maias. O outro exemplo é o ciclo de nutação, explicado de forma pouco clara e inconclusiva na nossa astronomia, onde é atribuída uma influência da Lua sobre o movimento da Terra, não confirmada na astronomia ancestral. Este ciclo de bamboleio da Terra é muito importante na previsão dos eclipses,
também acompanhado e descrito de forma detalhada por aquelas culturas. Se a órbita da Terra na nossa astronomia está explicada de forma abreviada, a dinâmica da Terra com a Lua é ainda mais reduzida. Esta limitação possivelmente é o principal motivo por que se tornou tão difícil para a nossa cultura compreender o que as culturas ancestrais teriam encontrado assim de tão extraordinário no céu e por que razão tinham os eclipses um papel tão central na astronomia. É na descrição e passo a passo dos eclipses que se reúnem os conhecimentos principais alcançados pela astronomia ancestral. É nesta dinâmica, descrita com todos os detalhes, que é possível observar e descrever a trama da Terra no espaço-tempo com todos os pormenores de ordem, proporção e harmonia de que tanto falam os sábios. É importante notar que este método de estudo traz consigo de forma integrada toda a fonte de conhecimento e sabedoria ancestral alcançada por estas culturas sobre o universo. Um conhecimento que ainda hoje serve de referência cultural a todos os povos da Terra e onde é encontrada e associada à imagem e existência de Deus ligada ao céu, muito bem explicada e compreendida pela astronomia ancestral. Blog de Astronomia Ancestral, 24 de março de 2024. Obrigada por ter estado aqui. Até à próxima.